Gente de Deus, a gente vai estar fazendo mais um vídeo muito bênção e eu sei que vai tocar muito no coração de vocês. Está escrito em João 13, do versículo 15, que fala assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vos também. E no 17 diz assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se fizeres. E no João 15, 13 diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Jesus, o Espírito Santo é conduzido pela vida de João, diz em João 15, que fala sobre um assunto muito interessante, que fala sobre amigos. Ele vai tratar muito hoje sobre um tema de poder amar o seu próximo, sobre um tema de compaixão. E aqui, Jesus ele simplesmente teve muita compaixão, o Espírito Santo teve muito amor em conduzir João para dizer assim, vocês são meus amigos, por isso que eu morri por vocês. Mas quem ama mais o mundo do que o próprio Deus é inimigo de Deus. E as pessoas daquela época, e nós mesmos nos dias de hoje, temos muitas vezes amado mais o mundo do que o próprio Jesus. E quem ama o mundo mais que Jesus é inimigo. E mesmo nós sermos inimigo de Deus, Deus ele disse assim, você é meu amigo. Judas, quando foi trair Jesus, Jesus chegou em Jesus e falou assim, amigo, por que vieste? Amigo. Ele chamou Judas de amigo, o cara que ia trair ele. O que eu quero chegar a isso com vocês, que Jesus, ele chama você de amigo, mesmo sabendo o seu defeito, mesmo sabendo o seu erro. Uma coisa interessante que a gente tem comentado aqui direto, que a gente decora muito, João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por nós. Mas esquecemos de João 3,17, a qual fala assim, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele simplesmente não veio para te condenar. Jesus, ele veio para te salvar, pois o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. Isso diz em Lucas 19. Jesus, ele quer salvar a sua vida. Só que ele não quer salvar simplesmente a sua vida e você buscar essa salvação e você querer só para você. Jesus, ele não simplesmente chamou uma pessoa física de amigo. Jesus chamou todos nós de amigo. Que possamos ainda mais ter compaixão do nosso próximo. Que possamos ainda mais querer ter a vontade de trazer as pessoas ainda mais para Cristo. Trazer as pessoas ainda mais para um reino que é palpável. Um Jesus a qual não vemos, mas que é palpável. Que você seja essa pessoa. Que você tenha compaixão do seu próximo. Pessoas nas suas ruas, pessoas no seu bairro precisam de você. E você vai ter que ser usado. Você tem que ser usado. Você tem que pregar o evangelho para essas pessoas. Mas Robert, o que tem a ver que você diz de amigos e agora de pregar o evangelho? Jesus ele te chama de amigo. E amigo que é amigo, você pode perceber, o seu melhor amigo ele pode estar a quilômetros de distância de você, mas apenas pelo andar dele você reconhece ele. Jesus de distância, Jesus perto, Jesus longe, Jesus em todos os lugares, ele reconhece os seus amigos. E ele te reconhece, e ele quer que você reconheça seus amigos também, que você busque ainda mais eles para trazer para o reino. O reino não só foi feito para você, o evangelho não é para um, o evangelho é para plural, o evangelho é para plural, não é simplesmente para você, você tem que expandir o evangelho, expanda o evangelho. E a Lara vai falar um pouco sobre esse assunto. Oi pessoal, tudo bem? Então, falar sobre compaixão é uma coisa muito profunda, porque nós, como cristãos, temos a obrigação, o dever, o sentimento de amar as pessoas. Em Mateus 19, fala que o moço rico, ele chega em Jesus e ele pergunta, fala, mestre, o que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Aí Jesus vai dar uma nele, porque ele fala assim, por que você está me perguntando sobre o que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer a vida eterna, você tem que seguir os mandamentos. Aí ele pergunta, tipo, assustado, e fala assim, que mandamentos? Aí Jesus fala assim, de não matar, não roubar, não prostituir, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como você mesmo. Ele falou assim, peraí, esses mandamentos eu faço desde que eu era criança. Isso eu já sei. O que mais eu tenho que fazer? Aí Jesus pega e fala assim, se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dê aos pobres. Aí você vai ter riqueza no céu. Depois você vem e me segue. Nesse vem e me segue, o que Jesus estava mostrando para ele? Peraí, se você aprendeu, se você sabe os mandamentos desde que você era criança, você não sabe o que é ser bom? Então para, que você está fazendo tudo errado.
Você não está fazendo o que tem que fazer, você não está sendo amoroso com as pessoas. Você não tem compaixão por ninguém. Se você sabe isso desde criança e não faz, você está fazendo errado. E aí, esse vem e segue dele quer dizer assim, depois que você fez isso, vem que eu vou te ensinar o que é compaixão. Vem que eu vou te mostrar o que é o amor verdadeiro. Porque só há um amor, só há o amor de Cristo. E se você, que não tem compaixão por ninguém, acha que só porque você está na igreja há muito tempo, e você sabe todos os mandamentos e você não faz certo, você não ama as pessoas, você não tem compaixão por ninguém, você não tira o seu tempo para amar as pessoas, você não tira o seu dinheiro para dar para quem precisa. Porque hoje em dia, antigamente, o dinheiro era muito valioso. Hoje é, mas o que é mais valioso hoje em dia, nas nossas vidas, é o tempo. Hoje em dia não temos tempo para nada. E tirar um tempo e ter compaixão pelas pessoas é diferente. Você fala assim, eu vou tirar meu tempo de dormir, de descansar, de ficar com a minha família, para ficar com aqueles que estão lá fora, sem nada, sem amor, sem carinho, sem família, sem nada, sem comer na rua, porque eu tenho Cristo, eu tenho o amor, eu sou diferente. As pessoas têm que olhar para você e ver a face de Cristo em você, e ver a compaixão em seus olhos. Porque se elas olham para você e vê medo, e vê angústia, vê pena, ninguém quer. Ninguém quer isso. Por que algum deficiente, alguma pessoa machucada, está no hospital, não quer que os outros vão lá para ter pena delas? Elas querem se sentir amadas por você, por mim, por nós que estamos aqui, pelo Robert, pela Ângela, que vai vir falar um pouco mais para você também. E isso é o que eu quero que vocês entendam. Que compaixão é você tirar aquilo que você tem muito valor, que você ama muito, e dar para aquela pessoa que não tem nada. Ela precisa ver em seus olhos a compaixão de Cristo. Porque compaixão quer dizer piedade. E piedade quer dizer amor às coisas de Deus. Se você tem amor às coisas de Deus, você tem Deus no seu coração. E as pessoas vão ver isso. Eu agradeço muito. E é isso aí. Tchau, Lai. Eu quero também compartilhar um pouquinho desse tema, que é um tema que eu particularmente amo muito, sobre esse tema compaixão. E compaixão nada mais é do que nós nos colocarmos no lugar de outrem, nós nos colocarmos no lugar do próximo. Quando eu vejo o meu próximo, às vezes a gente pensa assim, meu próximo quem que é? É a minha família, é os meus irmãos da igreja, quem são os meus próximos? O teu próximo é o teu vizinho, é aquele que muitas vezes você pega um ônibus e está ali do teu lado, é aquele que você passa na rua e a outra pessoa está passando do teu lado, ele é o teu próximo, que muitas vezes depende de uma palavra tua, de um gesto teu, de uma atenção da tua parte. E o que é compaixão? É quando eu vejo a pessoa passar por uma dificuldade, por um problema, e eu sou capaz de não olhar para o meu problema, mas olhar para o problema dela e me compadecer com a situação dela. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre uma passagem que eu amo muito, que está em Mateus 9, que Jesus ele diz. Nós já ouvimos muito falar sobre essa passagem, que é a mulher do fluxo de sangue. Porque nós sabemos que houve fé no coração daquela mulher para que ela tivesse vitória sobre aquela situação dela. Porém, eu lendo essa passagem, o que eu mais vejo ali é o sentimento que Cristo teve com ela, o sentimento de compaixão. Porque mesmo Cristo, andando no meio de toda uma multidão, mesmo Cristo está ali junto com os seus discípulos, ele foi tocado de uma forma diferente por aquela mulher. Porque ela dizia, se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curada. E a Bíblia diz que no momento que ela tocou nas vestes do Senhor, ele sentiu que dele saiu virtude, ele sentiu que algo diferente estava diante dele. Para vocês verem uma coisa, ele estava no meio da multidão, os discípulos estavam à volta dele, e ele não sentiu o que ele sentiu quando ele foi tocado por aquela mulher. E naquele momento, Jesus ele sentiu compaixão daquela mulher a ponto de parar para escutar ela mesmo no meio de uma multidão. Porque a Bíblia fala assim, que naquele momento, ela, quando Jesus disse assim, eu vejo que alguém me tocou. E os discípulos disseram, mas mestre, o Senhor está perguntando quem te tocou, mas o Senhor está no meio de uma multidão, muitos vão te tocar. E ele disse, não, alguém me tocou de uma forma diferente.
E Jesus, então, naquele momento, ele sentiu compaixão por aquela mulher, porque quando ele disse isso, a Bíblia fala que ela veio e se prostrou diante do Senhor e contou para ele toda a sua verdade. Qual seria a verdade daquela mulher naquele tempo? Ela sofreu 12 anos com uma enfermidade incurável que os médicos não davam nenhum diagnóstico possível de cura para ela. Ela recorreu a várias situações e ela tinha dinheiro para isso, porém ela não encontrou cura. Só que ela também era uma pessoa que ela foi rejeitada pela sociedade. Porque uma mulher, quando estava nesses seus dias de fluxo, ela era retirada do meio da sociedade e colocada em um lugar mais longe. Por quê? Porque era considerada uma pessoa imunda naqueles dias. E ela então, você imagina uma pessoa viver 12 anos com essa situação. E ela viveu. Então ela se sentia rejeitada, ela se sentia indigna de estar no meio das pessoas. Só que quando ela lembrou do Mestre, daquele que tem compaixão, daquele que ama, daquele que é capaz de dar sua própria vida por amor a cada um de nós, ela saiu do lugar da situação que ela estava vivendo para tocar no Mestre. E a Bíblia diz que naquele momento que ela tocou e o Mestre sentiu aquela diferença, a Bíblia diz que ela veio, se prostrou e contou para o Senhor toda a sua verdade. E quantas verdades não estavam ali no coração dela se sentir rejeitada, dela se sentir uma pessoa impura diante da sociedade. Jesus, ele parou naquele momento para escutar aquela mulher. Jesus, ele estava indo para fazer um outro milagre, para curar uma menina que estava morta. Mas ele parou para ouvir aquela mulher, porque o sentimento de amor e compaixão que ele teve por ela, ao toque dela, foi muito maior do que ele sair dali naquele momento. Porque o Senhor, ele escuta a mim e ele escuta você. O que nós precisamos é saber tocar nas vestes do Senhor. Porque quando nós chegamos diante do Senhor, ele nos conhece. Ele conhece a nossa inteireza de coração. E eu quero deixar para você aqui, compaixão, é você olhar para o teu próximo e você se colocar no lugar da pessoa. É você sentir com a pessoa aquele problema, é você chorar com ela, é você se alegrar com ela. E naquele dia, Jesus, ele fez isso com aquela mulher. Ele ouviu ela. E naquele momento ela não foi curada somente do seu corpo físico, mas também da sua alma, do ser interior. Que Deus possa te abençoar grandemente e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao teu coração esse sentimento. Porque somente o Espírito Santo ele pode mudar as nossas atitudes. Somente o Espírito Santo pode mover algo dentro de nós, assim como ele moveu naquele dia, quando aquela mulher se prostrou diante de Jesus. E Jesus parou ali, naquele momento, para escutar toda a verdade daquela mulher. Você imagina Jesus no meio de uma multidão e parar e escutar ela, mas era aquilo que ela precisava no momento. Ela precisava de alguém que ouvisse ela. Ela precisava de alguém que a curasse interiormente. E Jesus era a única pessoa. Gente, o negócio é o seguinte. Nós não tem que falar mais nada. Tudo que já foi dito tinha que ser dito. E ó, eu quero que vocês pensem uma coisa. A gente está no final do ano. E sabe qual que é a árvore que dá sempre seus frutos no final do ano? Deus acabou de falar isso para mim. São as mangas. E se por acaso você já passou por um pé de manga e você não viu nenhuma manga caída ao chão? Não, você nunca viu isso. Sempre quando você passar por um pé de manga, você vai sempre ver uma manga caída ao chão. Sabe por quê? Porque quando a mangueira dá muito fruto, ela não consegue ficar cheio dos seus frutos e ela derrama para as pessoas se alimentarem. É a mesma coisa. Não adianta nada você ir no culto teu de sexta-feira, no culto de domingo, receber esse amor, ser cheio como esses balões aqui, ó, e não se esvaziar para as pessoas. Porque balão que se enche muito, um dia se explode. Se você continuar desse teu jeito aí, de não querer compartilhar esse amor, de não querer ter compaixão pelas pessoas, porque compaixão sem paixão acaba virando pena. Se você tiver pena das pessoas, você faz como o pastor fez em Lucas 10, como o levita fez em Lucas 10. Agora, se você tiver compaixão das pessoas, você faz como o bom samaritano fez, que ele ajudou aquele jovem que foi espancado. Tenha compaixão das pessoas. As pessoas precisam desse amor. Houve um vizinho perto de casa, a qual ele morreu hoje. E ele precisava muito de compaixão. E por eu morar perto da casa dele, quem disse que eu tive compaixão? Não é porque eu tenho esse vídeo, não é porque eu posto várias coisas de ter ganhado almas, que eu sou o perfeitão. Eu preciso ainda mais ter compaixão das pessoas. Será que vamos aprender a ter compaixão quando as pessoas morrerem?
Não seja um balão que exploda. Nenhuma árvore que dá fruto só pega o fruto para ela, mas ela deixa os frutos caírem para que os frutos sejam pegos por pessoas. Não adianta nada enchermos do amor de Cristo, não adianta nada recebemos compaixão do Pai e não compartilhamos para as pessoas. A compaixão só sobre você vai te matar. Uma compaixão, um muito amor sobre você vai acabar te explodindo. Você precisa compartilhar esse amor, porque a unção de Deus não foi feita só para você, foi feita para a vida das pessoas. Compartilha isso para as pessoas que precisam ouvir isso, sobre compaixão. Tenha amor ainda mais pelo próximo. Como Davi. Davi, após ele pegar a mulher de Betseba, se é nos dias de hoje, todo mundo ia crucificar ele. Se é nos dias de hoje, todo mundo ia falar mal dele. Sabe por quê? Porque ele era o Davi. Só que como eu sempre falo, a gente quer achar defeitos em roupas de pessoas brancas, sendo que a nossa roupa espiritual está tão suja que nem percebemos. Porque a roupa espiritual é só você e Deus que vê. Só que a sua roupa suja, você não vai no culto, porque vai estar todo mundo reparando. Davi, ele viu que ele sujou a roupa dele. Mas sabe o que ele fez? Ele rasgou as suas vestes, ele botou a boca no pó, ele botou a cara no chão, ele pediu perdão para Deus. Porque ele reconheceu que sem a presença de Deus ele não é nada. Porque se você pregar sem a presença de Deus, sabe o que acontece? Pessoas se arrepiam. Se você pregar sem a presença de Deus, quem sabe pessoas falam em línguas. Se você pregar sem a presença de Deus, quem sabe pessoas viram mortal, mas ninguém sai com vida. Porque sem a presença de Deus não tem vida. Entenda isso. Sabe qual que é o dia mau? O dia mau não é sua avó morrer. O dia mau não é o teu time perder. O dia mau não é você tentar pintar o cabelo ou tentar pintar uma roupa e não sair da forma que você quer. O dia mau é você estar na igreja 24 horas e quando você sair da igreja você não ser a igreja. Sabe o que é o dia mau? O dia mau é você vir num culto de domingo, receber uma palavra de amor e quando você sair da igreja você demonstrar ódio para as pessoas. Esse é o dia mau. Transmita o amor para as pessoas, o amor ao próximo. Jesus, ele ama você, mas não só você. Ele ama as outras pessoas também. E as pessoas precisam saber disso. Só que eu não posso alcançar seu vizinho. Você pode alcançar o seu vizinho ou falando ou compartilhando esse vídeo para ele. Amém?